paz do Senhor. Mais uma vez, a todos que acompanham os meus vídeos, eu desejo que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar teu dia e também a tua família, a tua casa. E estava aqui meditando uma palavra que o Senhor Deus tem colocado no meu coração nesses dias. E ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, livro das origens, livro escrito por Moisés, que nos revela a origem da humanidade e de toda a criação de Deus. Este livro é muito importante para nós e também traz profundas revelações do Senhor a nosso coração. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 especificamente, diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E completa, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. E o 27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Muito bem, eu primeiro quero meditar em uma coisa que é óbvia pela palavra, na qual disse que Deus, quando realizou toda esta criação maravilhosa e foi colocando em ordem os elementos, desde o versículo 1, quando não havia nada, quando tudo era trevas, o Senhor começa e decide formar este universo, começar a dar vida aos elementos, e aí ele começa a dar nome também a cada um dos elementos da sua criação. E quando cria sistemas solares, os planetas, os luminares, como dizem essas escrituras, e começa a separar o elemento água do ar e a dar forma a esta terra, a este planeta, e começa ele a criar a vida que existe aqui neste planeta, a diversidade da vida nos oceanos, nos céus, nas florestas, nos diferentes lugares. A Bíblia fala que o Senhor fez tudo perfeito, de uma forma perfeita, mas que quando ele estava concluindo esta obra, o Senhor decidiu em seu coração criar ao homem, criar a raça humana com a imagem, a semelhança dele próprio. E isso significa, isso revela para nós, irmãos, de que o desejo de Deus é que o homem manifeste a glória dele. Porque a imagem de Deus certamente que não é e nunca será apenas
um boneco de barro que foi a matéria-prima que Deus usou para formar o ser humano. Mas de fato não era isso o que manifestava a semelhança do Criador. Apenas havia uma imagem de barro do corpo, de como seria o ser humano, mas a verdadeira imagem do Criador, ela veio a incorporar-se no ser humano quando o Senhor Deus, ele disse que assoprou nas narinas o fôlego de vida. E quando o Senhor Deus, ele soprou-lhe as narinas, ou segundo as traduções originais, derramou, soprou o Espírito dele mesmo, que veio a entrar em contato com aquele boneco de barro, passou a existir de fato o homem. E aí é que o Senhor estava concluindo, terminando uma criação que começou com os céus, começou com os planetas, com as constelações, com os sistemas solares e com uma série de coisas que hoje os homens estão começando a descobrir. Mas a obra-prima, ou seja, a obra que coloca a Deus verdadeiramente como Ele é, como Criador, é a figura humana. E por isso que Deus disse pela sua palavra que o homem seria a imagem e semelhança de Ele mesmo. Mas, como muitos de nós conhecemos as Escrituras, mais adiante a palavra do Senhor disse a história que aconteceu com o homem, porque o homem, depois de ter sido feito, de ter sido criado, o Senhor Deus o colocou em um jardim, o colocou em um local que o Senhor Deus preparou no meio desta terra. Revela-se a palavra do Senhor que não havia naquele momento nada. Na verdade, Deus tinha criado as sementes de tudo, mas não existiam árvores, não existiam plantas ainda, não existia nada que tivesse ainda aparência. E Deus mesmo foi quem plantou este jardim, Deus mesmo que deu crescimento a estas árvores, em um lugar verdadeiramente maravilhoso, lugar que realmente manifestava a glória do seu Criador. Deus, como Criador e como Pai, pôs a este homem naquele jardim. E o Senhor, pensando no sustento, na provisão que o homem necessitava para existir, colocou-lo em meio de uma floresta de árvores e de frutas e de sustento, na companhia dos animais que o Senhor Deus já tinha criado, para que o homem começasse ali a descobrir o seu papel, a sua função, e a manifestar na criação de Deus a imagem do Criador. Mas também Deus colocou uma prova
em meio deste jardim. Não devemos nos esquecer que foi Deus quem plantou a árvore do conhecimento e do bem e do mal neste jardim. Capítulo 2 de Gênesis nos relata esta história, o capítulo 3. E nele fala que uma vez que foram criadas todas estas coisas, o Senhor Deus pôs o homem no jardim e lhe deu uma ordem, e esta ordem, o Senhor Deus disse ao homem que ele poderia se alimentar, poderia comer, experimentar todas as árvores, todos os frutos que nascessem das árvores que Deus tinha plantado e criado. Mas unicamente uma árvore seria a que o homem não poderia se alimentar, não poderia tocar, não poderia comer. E uma árvore que tinha um fruto diferente. Todos os demais frutos eram para o sustento do corpo, para dar forças, para dar nutrientes necessários para a existência do ser humano, do corpo. Mas esta árvore, diz as Escrituras, que ela produzia um fruto, e esse fruto era conhecimento, entendimento. O fruto que esta árvore tinha era conhecimento, era entendimento, sabedoria. E o homem, quando foi colocado, então o Senhor Deus percebeu que necessitaria de uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então Deus, ele fez cair um pesado sono no homem, e do próprio corpo dele tomou uma parte e formou a mulher, para que ambos pudessem estar na presença de Deus e pudessem ser os representantes de Deus nesta criação. E imediatamente as Escrituras relatam que o homem comunicou a essa mulher, a Eva, o que Deus tinha falado com ele. E aqui no versículo 3 diz, no capítulo 3, versículo 1, eu vou ler para todos. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente era um animal que foi criado por Deus, junto com os outros. Mas esta serpente, ela tinha uma característica diferente. Este animal tinha uma característica diferente dos demais. Ela era mais inteligente, ela era mais esperta do que os demais animais. E foi por esse motivo que Satanás escolheu a serpente para entrar nesta serpente e poder conversar com a criação de Deus. Isto também foi permitido por Deus. Deus permitiu que Satanás entrasse no corpo desta serpente. E Satanás escolheu esta serpente porque ela era realmente o animal mais bonito
o animal mais inteligente e sagaz dos quais Deus tinha criado. E também porque tinha proximidade com o homem. E Satanás escolheu não se aproximar do homem, de Adão, mas provavelmente ele deve ter esperado por muito tempo, até que no momento no qual Adão se distraiu e deixou a mulher dele sozinha, a companheira dele sozinha, foi a ocasião oportuna para que esta serpente se aproximasse, para que Satanás se introduzisse o contato com o homem e viesse a acontecer o que verdadeiramente aconteceu. E se pensamos nós hoje, por que é que Satanás veio escolher a mulher e não foi ao homem primeiro? Porque claramente sabemos que a natureza que Deus pôs no homem não é a mesma que Deus colocou na mulher. Deus deu mais sensibilidade à mulher. A mulher é um ser mais sensível, mais perceptivo, mais suscetível do que o homem. O homem, por sua vez, é mais forte, é mais rude em seu pensar. Por natureza, o homem é diferente. E também, até no próprio físico, é claro que nós somos diferentes, o homem e a mulher. Mas a maneira de pensar, a maneira de se comportar, a maneira de ver também são diferentes. E Satanás precisava chamar a atenção para algo que estava ali posto no meio do jardim e que o próprio Adão nunca tinha parado para olhar, para pensar como seria o comer daquele fruto. Mas certamente ele conhecia que a mulher era a parte mais fraca de Adão e por isso ele chegou até a mulher. E no momento em que Adão descuidou-se, no momento em que Adão esteve e deixou a sua mulher sozinha, aí, por meio da serpente, ele disse algo que conhecia. Porque se Satanás disse à mulher aqui uma pergunta, é porque o próprio Satanás tinha escutado quando Deus estava dando a ordem a Adão. E como o diabo sabia a ordem que Deus tinha dado a Adão, então ele chega até a mulher e fala com ela: não comereis de todas as árvores do jardim? Fala isto porque o pai da mentira e também o príncipe da rebelião é ele. Tudo que sai e provém do inimigo é rebelião e é mentira. E aqui ele disse algo para a mulher: não comereis de toda a árvore do jardim? O pensamento do inimigo era o quê? Era de cara dizer que Deus não é provedor, que Deus é mesquino, que Deus é egoísta. Por isso faz esta pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? Como é que Deus iria a criar ao homem e à mulher e não os alimentar, não os sustentar,
sabendo que era necessário para a vida o sustento. É claro que Deus sabia que o homem necessitava do sustento. E foi por isso que o Senhor Deus criou, plantou o jardim, para que o homem tivesse como subsistir, como sobreviver, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Mas Satanás, sabendo disto, já colocou esta pergunta para poder fazer e questionar a glória e o poder de nosso Deus. E assim ele disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Imediatamente a mulher veio e responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E por que ela sabia que das árvores do jardim podiam comer? Porque o seu marido, Adão, tinha falado para ela. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. Meus amados, mas se a gente imagina e pensa, aquela fruta, ela provocava conhecimento. E eu pergunto a você, tem algo errado em conhecer? Será que o conhecimento nos mata? Será que Deus, ele queria criar uma raça de seres ignorantes? Eu te pergunto hoje. É claro que você vai me responder que não. No reino animal, o homem se destaca de todos os demais porque o homem foi-lhe dado a capacidade de pensar, de aprender. E é por isso que o homem é a obra-prima de Deus, por causa da sua inteligência. Mas quando o Senhor Deus coloca esta árvore ali no meio do jardim, ele o faz com a intenção de provar se verdadeiramente esta criação que ele tinha feito, ela obedeceria a ele, ela realmente buscaria a ele. E é por isso que o Senhor Deus, quando fez o primeiro homem e a sua mulher, já colocou neles uma escolha livre, um livre arbítrio. Por isso a resposta da mulher: Deus disse, não comais da árvore que está no meio do jardim, para que não morrais. E imediatamente a serpente responde: certamente não morrereis. Acusando a Deus que Deus tinha sido mentiroso. Falando que Deus tinha mentido para Adão e para Eva. Mas, na verdade, era o inimigo, era Satanás que na pessoa, no corpo daquela serpente estava mentindo para a mulher. E estava questionando, estava se revelando, estava mentindo a respeito de Deus e falando que Deus que era mentiroso. E ele fala sobre isto e ainda ele completa: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Capítulo 3, versículo 4. Mas nós estávamos lendo no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, que disse Deus: vamos fazer o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, na verdade, meus amados, é que quando Satanás é que questiona
a ordem de Deus, ele diz também que o fruto iria abrir os olhos dos homens e seriam como Deus, conhecedores. Mas o homem já era semelhante a Deus. A natureza que o homem tinha era semelhante à natureza do Criador. O homem estava cheio da glória do Criador. Por isso ele, dizem alguns teólogos, ele brilhava, Adão e Eva brilhavam, e por isso eles, quando se olhavam um ao outro, não podiam ver a sua nudez, porque eles viam a glória de Deus, eles viam o brilho do Senhor Deus. E é claro que Deus iria mostrar o conhecimento para o homem. Mas esse conhecimento é melhor que nós hoje conheçamos e tenhamos sabedoria através de Deus e do Espírito Santo ou através de uma árvore. O que uma árvore pode nos ensinar? O que um fruto de uma árvore pode nos ensinar? Ou será que nosso Deus não iria nos ensinar? É claro que ia. Mas o homem decidiu, por ele mesmo, conhecer. Por ele mesmo, tentar a subsistência. E quando o homem resolve comer aquela fruta, porque logo embaixo diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, aí está a percepção da mulher. Por isso que Satanás foi nela primeiro, porque ela percebeu que a árvore era boa, percebeu que o fruto era bom. Agradável aos olhos significa que ela primeiramente começou a observar aquilo e dar desejo, veio um desejo de entender, um desejo de conhecer essa mulher, e tomou do fruto e então ela comeu. E foi correndo até onde Adão se encontrava e passou desse fruto e deu ao marido, e Adão comeu também, sem perguntar para a mulher de que árvore que era aquela fruta. Porque confiava nela. E aí ambos comeram. E imediatamente a glória de Deus se retirou deles. E quando a glória do Eterno se retira, aí a morte acontece. E é isso que aconteceu com eles. Eles seriam eternos somente estando na dependência completa do Criador. E a partir do momento que eles decidiram pela independência e concordaram com Satanás, que já tinha promovido uma rebelião celestial, eles se uniram no mesmo tipo de rebelião com o império das trevas. E aí experimentaram a morte. Experimentaram a morte nos seus corpos. E perderam a comunhão com o Criador. Mas Deus, vendo todas estas coisas, Ele sabia o que tinha acontecido. Ele também sabia, porque Ele permitiu que aquela serpente fosse usada por Satanás. E aí Ele, depois que veio o entardecer do dia, e que Deus saiu buscando o homem como fazia todos os dias, o homem se escondendo, Deus sabia já de todas as coisas que tinham sucedido, mas os encontrou e os chamou. E ele fala aqui
Uma palavra profética que se cumpre em nossos dias pela glória do Senhor. No capítulo 3, versículo 14, diz: Então o Senhor Deus disse à serpente, mas não ao animal serpente, meus irmãos, mas a Satanás: Porquanto fizestes isto, maldita tu serás dentre todos os animais domésticos, maldito o reino do inimigo. E dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. Se arrastando, comendo o pó, comendo a carne do homem, porque o homem foi formado do pó. Porém, inimizade entre ti, entre Satanás e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Como? Se fosse referindo-se somente à serpente, animal, ele não poderia ter descendência humana. É claro que aqui está falando a descendência dos filhos da rebelião, que se tornaram filhos do diabo. Por isso haveria inimizade entre a descendência do inimigo, a descendência de Satanás, a descendência da rebelião, e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus Cristo. O descendente da humanidade, o Filho do homem. O descendente de Israel, que foi quem feriu a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar, porque Satanás feriu e crucificou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, através dessa ferida que lhe provocou no calcanhar, no pé, o Senhor também o esmagou e o pisou até a condenação e até a morte eterna no lago de fogo. Então, aí Deus está dizendo, no começo de tudo, o fim de tudo também. No começo de tudo, o Senhor Deus está dizendo, não abro mão da minha criação. E embora há uma descendência dos filhos das trevas, também há um descendente e uma descendência da luz, que são a igreja e o Israel de Deus. Por isso, quero deixar esta palavra contigo, esta meditação importante. E não desanime, mas tenha fé, porque ainda olhos não viram, como dizem nas Escrituras, o que Deus tem preparado para os que o amam. Deus trabalha para nós hoje. Deus trabalha para redimir toda a criação. E é por isso que hoje nós enfrentamos estas tribulações e estas dores de parto que é a própria criação, estas contrações da própria criação, para que venha o reino dos céus eternos, para que o Senhor se manifeste. E enquanto isso, nós temos que manter a nossa fé e sabermos de que descendência nós somos. Você é da descendência do leão da tribo de Judá e daquele que esmagou os teus inimigos e esmagou também ao inimigo da nossa alma. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus.